Ora, bom dia. Bom Como dia. costume, Bom hoje dia. começamos 10 minutos depois da hora, portanto às 11h40. Entretanto, se alguém tiver perguntas sobre alguma coisa relevante para a cadeira, faça favor. Ora bem. Tudo bem, hoje vamos falar sobre racionais e irracionais, na sequência de coisas que já tínhamos começado na aula passada. Além disso, tentarei chegar a falar de qualquer coisa sobre sucessões, embora não muito. Vamos lá ver se dá tempo. Eu vou começar a escrever algumas coisas preliminares que têm a ver com o que já fizemos.
Notem que eu estou aqui a pôr uma observação que diz que aquilo que temos andado a fazer para 2, que eu mostrei que raiz quadrada de 2 não era racional, por exemplo, também se pode fazer uma demonstração perfeitamente análoga para mostrar que a raiz quadrada de um número primo não é racional, portanto é irracional. E aquilo que vou fazer hoje para mostrar que existe um real cujo quadrado é 2, também se pode fazer para mostrar que existe um real cujo quadrado é um certo número primo dado. Portanto, o que estamos a fazer com 2 é simplesmente a fixar melhor, um bocadinho melhor as ideias. Esta preposição que existe um real s tal que s quadrado igual a 2 vai-se apoiar em coisas da aula passada. Ou seja, uma das coisas da aula passada era a propriedade arquimediana. Dizia se A e B são positivos, então existe n Listo. natural, bom dia, tal que n vezes b é maior que A. Ok? Ter a propriedade arquimediana. E uma consequência dela é que, dado um número real positivo qualquer, conseguimos arranjar um natural tal que 1 sobre n era menor que esse número positivo. Coisas com que nós já somos familiares há muito tempo. Vocês usam esse tipo de coisa há muito tempo. Mas estamos aqui a tornar precisas algumas coisas. E a observação importante é que coisas como a propriedade arquimediana seguem do axioma de supremo. E daí obtemos essa garantia, dado um real positivo qualquer, consigo arranjar um natural suficientemente grande, tal que 1 sobre n é menor que esse número positivo. Bom, isso é um resumo de coisas que andámos a fazer na aula passada. Está na altura de começarmos verdadeiramente. Ok? Uau! Ok. Já agora, eu andei a brincar com as configurações do Zoom e não só fazer esta brincadeira, mas também alterei algumas coisas que tinham a ver com coisas que vocês podem notar. Ou seja, podiam entrar antes de mim numa sessão. Agora, creio que isso já não acontece. A razão para isso não é propriamente esse facto, é que sempre que vocês faziam isso, eu recebia um e-mail a dizer que vocês tinham entrado, que estava-se a tornar uma praga. Ok? E outras coisas do mesmo género, quanto a configurações do Zoom. Se alguém notar alguma configuração do Zoom que subitamente começou a ficar estranha, diga-me, ok? Aliás, uma outra coisa que eu vos queria pedir é que, se vocês tiverem alguma sugestão sobre o funcionamento das aulas remotas,
por exemplo, por comparação com outras aulas remotas de outra cadeira, digam, ok? Isso interessa-me porque nós todos aqui no técnico estamos a aprender a fazer aulas remotas. Okay? Professor, eu tenho uma sugestão. Sim, está bem, diga. Por exemplo, há algumas cadeiras dá para nós desativarmos o som do bate-papo, porque assim sempre que alguém diz alguma coisa aparece notificação. O professor, eu acho que consegue arranjar uma maneira de não aparecer notificação para nós, para não estarmos... Por exemplo, agora apareceu o ponto, e isso é um pouco irritante. Ok, tentarei. No entanto, o Zoom não é propriamente a aplicação mais simpática quanto a opções. Ok? São muitas, para já. E depois, quando se usa uma sala pessoal e não uma reunião normal, eu, para simplificar, tentei usar aquilo que eles chamam uma sala pessoal, há ali qualquer coisa que as opções que eu escolho num sítio podem não tornarem-se as opções por omissão. Ok? Bom, mas posto isso, outras sugestões desse género vamos deixar para depois, ou para o princípio da próxima aula, mas pensem nisso e vamos então lidar de novo com números racionais e irracionais. Portanto, uma coisa que ainda tínhamos em aberto era esta proposição, pus aqui no topo da página, existe um real S tal que o seu quadrado é 2. Como é que isto se justifica? Eu já tinha-vos dado uma primeira indicação, como é que isto se fazia. A primeira coisa que nós fazemos é considerar um certo conjunto para aplicarmos o axioma do supremo. Esse conjunto é o conjunto dos x reais, tais que x ao quadrado é menor do que 2. Este conjunto é não vazio e é majorado. Já tínhamos visto isso. Sendo assim, posso-lhe aplicar o axioma do supremo. Portanto, eu considero que se eu chamar este conjunto A, chamo S ao supremo de A. E quero mostrar que S ao quadrado é igual a 2. Ok? É isto que nos faltava fazer. Bom, mas eu sei da tricotomia que S ao quadrado ou é maior que 2, ou é menor que 2, ou é igual a 2. Portanto, se eu excluir S ao quadrado maior que 2 e S ao quadrado menor que 2, provo o resultado. Como é que isto se faz? Por contradição. Okay? Suponhamos, por um momento, agora apagando aqui esta parte inicial da demonstração, que o S ao quadrado é, por exemplo, maior que 2. Eu não vou fazer as duas, vou só sugerir como é que se faz num dos casos. O S ao quadrado maior que 2. O S ao quadrado menor que 2 não é igual, mas é parecido. Okay? De maneira que, se vocês me virem fazer esta, e com um bocadinho de pensamento conseguem fazer a outra. Okay? Portanto, suponha-se, continuando aqui em cima. Professor, tenho só uma pergunta. Para os que já têm o livro, isto também está no livro? Também está no livro, sim.
Está mais detalhado no livro. Sabe-me Ok? dizer em que página, por acaso, não? Não vou dizer. Você vai, abre sim. aqui o livro, não é difícil, é logo em 30. Página Sim. 38, acho eu. Muito obrigado, Inês. Agora vamos. Ok. S ao quadrado maior que 2. Suponha-se que S ao quadrado era maior que 2. Então, eu podia pensar no seguinte. Se eu pegar no S e subtrair-lhe 1 sobre N, com N natural, portanto, seja N natural, considero S menos 1 sobre N ao quadrado. Coisa que dá, contas usuais, S ao quadrado, menos 2S sobre N, mais 1 sobre N quadrado. Ora bem, nesta expressão, 1 sobre N quadrado é positivo, de maneira que eu até posso dizer que isto é maior que S quadrado menos 2S sobre N. Ok? Bom, mas... E agora, se eu chamar epsilon à diferença entre o S ao quadrado e o 2, se epsilon for o S ao quadrado menos 2, que é maior que 0, certo? Porque eu estou a supor que S ao quadrado é maior que 2. Eu sei que existe um gato da propriedade arquimediana, ou melhor, uma consequência da propriedade arquimediana, Professor, uma pergunta. existe, sim, diga, Ali está S menos 1 sobre N ao quadrado, depois é o quê? Igual. igual, sim, E em baixo é maior? é maior, sim. Ok? Obrigado. Existe um N, que o N pode ser escolhido tal que 2S sobre N é menor do que epsilon. Ok? Portanto, se eu fizer isto, se eu escolher N tal que 2S sobre N é menor que epsilon, este S ao quadrado menos 2S sobre N ainda é maior que 2. Ok? Portanto, o que é que aconteceu aqui? Aconteceu que este número, S menos 1 sobre N, S menos 1 sobre N, tem um quadrado que é maior do que 2. Ora, isso contradiz o facto do S ser o supremo do conjunto dos números cujo quadrado era menor do que 2. Ok? Portanto, conseguíamos tirar qualquer coisinha ao S e ficarmos ainda com algo cujo quadrado era maior que 2. Portanto, isso é impossível. Ok? Com números pequenos. De uma maneira similar, a diferença está no tratamento aqui do 1 sobre n quadrado. Consegue-se provar que o s ao quadrado não pode ser menor que 2. Então só resta uma coisa, que o s ao quadrado é igual a 2. Este raciocínio, com alterações óbvias, também funciona para mostrar que, dado um primo qualquer, nós conseguimos arranjar a sua raiz quadrada, em números reais. Okay? Portanto, aquele inconveniente de tínhamos descoberto que o 2 não tinha a raiz quadrada entre os racionais, de facto, passando ao conjunto dos reais, nós colmatamos isso. Okay? Portanto, esta era a primeira coisa que nós tínhamos em suspenso e que eu vos queria mostrar hoje. O que eu vos quero mostrar a seguir tem ainda a ver com racionais e irracionais.
uma coisa que eu acabei de fazer naquele argumento para justificar a afirmação anterior foi dizer que 2S sobre N podia ser menor do que um epsilon positivo. Okay? Ou seja, em geral, eu posso dizer, portanto, aquilo que eu usei é o seguinte: qualquer que sejam epsilon maior que zero e A positivo, existe N natural, tal que A sobre N é menor do que epsilon e maior que zero. Ok? Portanto, dado um número positivo epsilon e um outro número A, é possível escolher o natural que o A sobre N é menor do que epsilon. Ora bem, isto vai ter a seguinte consequência. Imaginem a reta real. Portanto, estou aqui a fazer um traço. Agora, este traço não é para dividir o ecrã em nada. São os conjuntos dos números reais. Suponham que tenham aqui alguns o zero. Ou nem sequer preciso. Bom, um zero ali. Um epsilon na coa. O que eu vos estou a dizer é que qualquer que seja aquele A ali, eu consigo enfiar o A sobre N a colar. Okay? Se vocês me apertarem ainda mais o epsilon, consigo arranjar um outro N, tal que A sobre N está naquele intervalo, etc. Pensem agora num qualquer intervalo, um bocadinho mais genérico, entre dois números reais, alfa e beta. Okay? Em que alfa é menor do que beta. Okay? E pensem em números reais da forma 1 sobre n, com n natural. Notem que 1 sobre n é de certeza um número racional. Certo? Bom, se vocês considerarem um número qualquer menor do que o alfa, portanto ainda mais para a esquerda, C, alguns menor do que o alfa, podem ir adicionando ao C 1 sobre n, 2 sobre n, por aí fora. Portanto, vou pensar em números da forma C mais K sobre N, com K natural. Okay? Portanto, C mais 1 sobre N, eu posso imaginar que está ali. C mais 2 sobre N acolá. Uma coisa é certa. Alguma vez hei de passar para a direita do alfa. Certo? Bom, eu podia até dizer, consideremos que seja K o supremo, ou melhor, escrevemos de outra maneira, seja S o supremo dos C mais K sobre N, tal que K é natural, e C mais K sobre N é menor do que alfa. Ok? Portanto, há uma série destes pontos aqui à esquerda do alfa. Eu tomo o maior dele.
há de ficar alguns por aqui. E à esquerda do alfa. Mas uma coisa é certa, C mais K mais 1 sobre N já não estará à esquerda do alfa. Já irá parar para a direita do alfa, ou quando muito em cima do alfa. Para corrigir isso, para não ter que me preocupar com essa possibilidade, vou considerar aqui menor ou igual, para ter certeza de que salto para dentro do intervalo aberto alfa-beta. Ou ainda mais para a direita. Só que eu tenho ainda aqui um certo grau de liberdade, este N. Okay? Se eu escolher o N tal que 1 sobre N é menor beta menos alfa, então eu dou aqui um salto de 1 sobre N, eu tenho que ir parar aqui dentro do intervalo alfa-beta. Okay? Portanto, eu posso escolher daquelas propriedades da propriedade arquimediana, eu tenho a certeza que vai haver um ponto desta forma aqui dentro. Okay? Bom, se por acaso o C for um racional, o K sobre N é racional, C mais K sobre N é racional. Ou seja, o que eu acabo de ver é que tenho aqui dentro do intervalo alfa-beta um número racional. Okay? Portanto, esta estratégia serve para mostrar que, dado um intervalo aberto alfa-beta com alfa menor que beta, existe sempre um racional nesse intervalo. Se eu modificar ligeiramente o argumento, ou seja, em vez de usar C mais K sobre N, puser aqui um raiz de 2, ok? Mantendo o C racional, mas pondo aqui um raiz de 2 a multiplicar pelo K, este C mais K raiz de 2 sobre N já passa a ser um número irracional. E posso repetir o mesmo raciocínio, desta vez exigindo que raiz de 2 sobre N seja menor que o comprimento do intervalo. E também, dessa forma, consigo mostrar que há um outro, não necessariamente então é o mesmo, porque agora é irracional, há outro ponto, C mais K raiz de 2 sobre N, para algum K, que cai dentro do intervalo alfabeto. Ok? Professor, eu tenho uma dúvida. Diga. É assim, ali no C mais K sobre N, menor ou igual a alfa, não é beta? Não, é alfa que eu quero. Eu não estou a perceber essa parte. Portanto, eu estou a começar num C que está à esquerda do alfa algures e estou a juntar 1 sobre N. Junto 1 sobre N, 2 sobre N, 3 sobre N, 4 sobre N. E a certa altura eu quero passar para a direita do alfa. Ok? Mas se o N for suficientemente grande, não passo para a direita do beta. Porquê? Porque os saltos que eu dou são da forma... Cada incremento que eu tenho quando aumento o K é um incremento de 1 sobre N. Ando 1 sobre N para a direita. Se o 1 sobre N for menor que beta menos alfa, eu tenho a certeza que cai dentro do intervalo. Está bem? Ok, obrigado. Começo lá da esquerda, algures, e vou juntando 1 sobre N. E o que eu estou a fazer é uma continha e usar a propriedade arquimediana para dizer que cai dentro do intervalo alfa-beta. Se eu modificar isto, em vez de considerar incrementos 1 sobre N, e considerar incrementos raiz de 2 sobre N, consigo mostrar essencialmente da mesma maneira, que alguma vez cai dentro do intervalo alfa-beta. Portanto, este argumento é a demonstração de um teorema. E eu vou escrever aqui porque é um teorema importante. Embora seja um facto que mostra da maneira que eu acabei de fazer, que não é nada particularmente sofisticado. Teorema, dado alfa e beta reais com alfa menor que beta, existem x e y
com x racional e y irracional, tais que x, mas foi de maneira ligeiramente diferente, tais que alfa menor que x menor que beta e alfa menor que y menor que beta. Ou seja, dado um intervalo aberto qualquer, certeza que contém pelo menos um racional e pelo menos um irracional. Ok? Notem aqui a notação dos irracionais, que é R menos Q. Portanto, pego nos reais, tiro os racionais, fica são os irracionais. Portanto, dentro de qualquer intervalo aberto, há sempre lá um racional e um irracional. Isto parece muito pouquinho, não é? Mas reparem que eu posso melhorar isto de maneira drástica. Porquê? Voltemos ao fazer aquela uma linha para imaginarmos os reais. Okay? Tem aqui o alfa, tem aqui o beta. Alguns. Professor, não há uma letra mesmo para representar os números irracionais, como um i ou uma coisa assim? Não há. Não há. Ok. Ok. Coisa de ordem histórica. Pá. Ninguém arranjou isso. Suponham vocês que o racional x naquela posição está algures ali no intervalo alfa-beta. Ok? Nada vos impede agora dizer assim, o raciocínio que eu fiz para o intervalo original alfa-beta posso voltar a repetir desta vez para o intervalo aberto alfa-x. Portanto, olhar para o intervalo dali até ali. E o que é que eu posso dizer usando o mesmo teorema? Porque agora o x é maior que o alfa, certo? De maneira que está exatamente nas circunstâncias da hipótese do teorema. Portanto, eu posso arranjar um outro x, chamemos de x', também agora dentro do intervalo alfa-x e que também é racional. Bom, e se eu fiz isto uma vez, posso voltar a fazer. Considerar o intervalo em vez do alfa-x, o alfa ao x'. Agora foi demais. E agora consigo garantir a existência de um terceiro racional cá dentro. Todos estes números que eu vou arranjando, racionais, estão dentro do intervalo original alfabeto. Então Ok? podemos aplicar o teorema infinitamente. Exatamente. Portanto, aquilo que eu estou a sugerir é que, em vez de dizer que existe um, eu posso dizer algo muito melhor. Existe um número infinito, dado um qualquer intervalo. Ver se eu consigo fazer reaparecer no teorema. Está aqui. Eu posso escrever isto de outra maneira. É exatamente aquilo que o vosso colega acabou de sugerir. Okay? Existem infinitos racionais em alfa, beta, e existem também infinitos irracionais. E isto é o mesmo teorema ou é outro? É outro, é um coroláriozinho, certo? Fazendo aquele... É outro teorema. Okay? No momento em que eu tenho este, como este é melhor do que o anterior, eu posso esquecer o que iniciei primeiro. Não é? Só estava a passar por aquele para percebermos como é que chegamos aí. Okay? Há aqui uma coisa, no entanto, pode fazer
confusão. O que é um conjunto ser infinito? Okay? Para isso, eu vou talvez precisar agora o que é um conjunto finito e um conjunto infinito. Para isso, a primeira coisa talvez será dizer o que é um conjunto finito com n elementos. Pois bem, isso é fácil de dizer. Um conjunto tem n elementos se eu posso contar os n elementos. Mas o que é isso? Isso é fazer uma correspondência entre os naturais de 1 a n com esses elementos de uma forma que é bijetiva. Ou seja, a cada natural entre 1 e n faço corresponder um e um só elemento do conjunto. Portanto, a minha definição de conjunto finito com n elementos. Portanto, o conjunto A é finito com n elementos. Se existe uma bijeção, ou seja, uma aplicação injetiva e subjetiva de 1, 2, etc. até n sobre A. Esta bijeção é aquilo que nós fazemos aqui, quando contamos, não é? Por acaso, contar é a coisa mais antiga que vocês fizeram de matemática até hoje. Todos nós começámos por contar, não é? Se por acaso um conjunto não é finito, então eu digo que é infinito. Portanto, a definição de infinito, todos os conjuntos que não são finitos, para algum, ou seja, não têm n elementos para algum n, chamam-se, dizemos que conjuntos infinitos. Okay? Portanto, naquele resultado há bocado, eu estou exatamente a dizer, no intervalo aberto qualquer, o subconjunto dos racionais nesse intervalo aberto, não vazio, claro, é um conjunto infinito, e o subconjunto dos irracionais também é um conjunto infinito. Bom, mas será que isto me chega como informação? Ou seja, será que eu posso dizer que um conjunto infinito, esses infinitos todos são todos iguais? Ou eu posso ser mais detalhado de alguma maneira sobre conjuntos infinitos, não é? A verdade é que sim. E agora vamos começar com algo que geralmente faz confusão às pessoas antes de chegarmos aqui. O algo que faz confusão às pessoas é a frase, nós dizemos em português, um conjunto é maior do que outro. Okay? Eu digo que um conjunto é maior que outro. Isto, o que é que quer dizer? Bom, uma acessão possível é que, dados dois conjuntos membros de A e B, para efeito desta discussão, se o A for um subconjunto do B e diferente, okay? Todos os elementos de B pertencem ao A, mas alguns em A um elemento que não pertence ao B, então eu de alguma maneira posso dizer que o A é maior que o B. Okay? Mas isto é uma acessão matemática precisa, o que eu escrevi aqui neste ecrã é preciso, é ser um subconjunto, B é um subconjunto de A, mas é diferente. Mas há outra coisa que nós vamos pensar quando falamos de um conjunto ser maior que outro.
E tem a ver com aquilo que eu acabei de dizer. Dizer que era um conjunto finito com N elementos. Eu punho-o em correspondência bijetiva com os naturais de 1 até N. Esta coisa de pôr em correspondência bijetiva é uma outra maneira de comparar um conjunto com outro para ver se um é maior do que o outro, em algum sentido. Mas é uma maneira diferente, ok? Professor, desculpe interromper, professor. Diga. Esse símbolo é o de maior, não é? Não, é o de símbolo estar contido, portanto que E é por baixo é diferente, ou seja, está contido ou é diferente? e ponho um diferente em baixo, ok? Para dizer que é uma inclusão estrita, está bem? Ok. Geralmente faz-se ao contrário, não é? Sim. Mas também se pode fazer como eu acabei de fazer. Está bem? De maneira que eu vou agora introduzir-vos esta outra maneira de compararmos conjuntos, que é falar de cardinalidade. Dizemos que dois conjuntos têm a mesma cardinalidade se existir uma bijeção de um sobre o outro. Claro está, no caso particular de conjuntos finitos, dois conjuntos com N elementos têm a mesma cardinalidade. Dois conjuntos com 3 elementos têm a mesma cardinalidade e por aí fora. Porquê? Porque cada um deles posso passar bijeção para o 1, 2, 3, estes dois últimos, e depois posso passar para o outro também por uma bijeção. A composição das duas é uma bijeção. Para conjuntos infinitos, no entanto, isto dá-me informação suplementar em relação àquilo que temos até agora. Como? Bom, mas dá-me de formas surpreendentes. Okay? O que quer dizer bijeção? Bijeção quer dizer que é uma aplicação injetiva e sobrejetiva. Ou seja, sobrejetiva, que é aquilo que você ouviu falar menos no ensino secundário, quer dizer que o conjunto de chegada e o contradomínio são iguais. Ok? Ou seja, que é uma aplicação de um conjunto não de ser bijetiva, quer dizer que a cada elemento do primeiro conjunto corresponde de certeza um e um só elemento do outro conjunto. Portanto, esta afirmação é exatamente dizer que existe uma aplicação objetiva do mundo. Obrigado. Okay? Pois bem, vamos ver que isto de cardinalidade não é a mesma coisa que estar contido estritamente noutro. Por exemplo, pensem nos naturais. 1, 2, 3, 4, 5, 6, por aí fora. Não tenho mais espaço. Agora pensem noutro conjunto, mas com os números pares. 2, 4, 6, 8, 10, 12, por aí fora. Ora bem, eu posso fazer uma bijeção de um no outro assim. Ou seja, num dos sentidos, usar a aplicação que é multiplicar por 2, no outro sentido, usar divisão por 2, certo? Essa aplicação é bijetiva. Okay? No entanto, o conjunto dos números a azul é um sobreconjunto do conjunto dos números a vermelho, certo? Tem mais no sentido de inclusão. No entanto, no sentido de cardinalidade,
o que eu acabo de fazer é mostrar-vos que os naturais têm a mesma cardinalidade do que os números positivos pares. Inteiros positivos pares. Okay? O que é surpreendente. Portanto, esta coisa da cardinalidade para conjuntos infinitos, às vezes, dá menos informação do que ser um subconjunto estrito. Ok? Professor, Sim, diga. o professor, antes de falar na cardinalidade, falou num sobreconjunto. Pode explicar melhor o que quer dizer com esse termo? Sub e sobre, não é? É português. Uma coisa é A ser um subconjunto de B, mas então eu posso dizer que B é um sobreconjunto de A. Ok? Contém. B é sobreconjunto de A, quer dizer que B contém A. Ser subconjunto quer dizer que está contido. Ok? Entendi, obrigado. Nada. É menos comum, mas diz. Portanto, vocês aqui podem pensar, essa coisa da cardinalidade dá muito pouca informação. No entanto, dá informação em sentidos que lentamente começaremos a ver que são úteis. E agora vou-vos mostrar algo bastante ainda mais surpreendente do que aquilo que acabei de fazer com os naturais e com os pares. Professor, Okay? Diga. Mas eu não percebi muito bem este exemplo que teve a apresentar agora. Pode-me explicar? Se eu pegar nos números naturais positivos, os multiplicar todos por 2, obtenho os pares positivos. Certo? Sim. Essa aplicação é injetiva, porque a cada número natural positivo obtenho um e um só par, certo? Ou seja, comecem com n, tenho 2n. Portanto, a aplicação que é n associa 2n é injetiva, ok? E é sobrejetiva sobre o conjunto dos dois n's, tais que n é natural positivo. Ok? Portanto, esta aplicação é uma bijeção dos naturais para o conjunto dos naturais positivos para o conjunto dos pares positivos. Okay? Portanto, de acordo com a minha definição de cardinalidade, estes dois conjuntos têm a mesma cardinalidade. Isso contrasta com o facto de um deles ser um sobreconjunto estrito do outro, ou um ser um subconjunto estrito do outro, não é? Conforme o sentido em que você olhar. Okay? Portanto, há um que contém o outro e tem mais elementos. No entanto, do ponto de vista de cardinalidade, isso é irrelevante. Eu consegui fazer esta aplicação, que é bijetiva, de um no outro. Está bem? Professor, já agora, o conjunto que tem mais elementos neste caso serão os naturais positivos. No sentido de inclusão, são os naturais positivos. Obviamente. Exatamente. Okay? O que estou a dizer-vos é que isto são duas maneiras matematicamente precisas de falar em algo que, em geral, não tem um significado preciso. Quer dizer, tem mais do que... bom, vamos ver o que é que esta coisa da cardinalidade permite dizer nesse sentido. Portanto, a cardinalidade, por um lado, identifica conjuntos que, no sentido de inclusão, vocês destrinçavam, mas faz coisas ainda mais surpreendentes. Vou construir aqui uma tabela. Parece assim uma coisa de álgebra linear, de matrizes, mas para arrumar os números racionais positivos. 1 a dividir por 1 é o 1. Vocês conhecem muito bem, não é? Vamos pôr aqui ao lado dele 1 sobre 2, que é 1 meio, depois 1 terço, depois 1 quarto e continuo por aí fora. Numa segunda linha, por baixo desta, ponho o 2 sobre 1, toda a gente conhece que é o 2, não é? Aqui ponho o 2 sobre 2, é uma repetição, não é? 2 sobre 2 é 1 outra vez. Depois aqui ponho 2 sobre 3 e 2 sobre 4. Aqui uma outra repetição, porque 2 quartos é 1 meio, não é? E continuo por aí fora desta maneira que eu sugeri. Uma terceira linha, isto vai já acabar, não se preocupem. Continuava por aí fora. E quarta e última linha, 4 sobre 1,
4 sobre 2, 4 sobre 3, 4 sobre 4, por aí fora. E agora digo-vos o seguinte. Vou percorrer esta tabela, que é infinita para a direita e para baixo. Reparem que eu vou supor que isto continua para baixo indefinidamente. Vou percorrer esta tabela da seguinte forma. Assim, 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 nestas diagonais. Ok? Depois, assim, em que já apanho alguns pontinhos, etc. E digo, vou chamar a este racional que está ali, que é o 1, é o primeiro racional. O segundo racional é o que eu apanho a seguir com a outra seta que fiz. É o 2. Até agora, aqui uma coisa bastante normal. Mas a seguir aparece-me um meio. Este é o terceiro racional. A seguir, o 3. Quarto racional. Depois este 2 sobre 2, salto. Não é? 1/3 é o quinto racional. Sexto, sétimo, oitavo, nono, por aí fora. Okay? Vocês perceberam uma coisa. O que eu estou a fazer faz corresponder a cada racional positivo um natural positivo. Ou seja, eu consigo, um e um só, eu consigo construir uma bijeção entre os racionais positivos e os naturais. No momento em que faço isso, também consigo fazer, aliás, entre todos os racionais e os naturais. Como? Complicando isto, juntando os negativos para a esquerda, pondo aqui o zero no meio e fazendo um percurso assim um bocadinho diferente. Mas conseguias também nos convencer, mas não vou fazer, ok? Portanto, pensem nisso, mas não é difícil perceber que com esta técnica eu descubro o seguinte: N, Z, os inteiros, e Q têm a mesma cardinalidade. Deixo o Z ao vosso cuidado. Basicamente, aquilo que fiz dos naturais positivos para os pares, modificado, dá uma bijeção também entre os naturais e os inteiros. Não é? Mas N, Z e Q, reparem que o N é um subconjunto estrito de Z e este é um subconjunto estrito de Q. Nesse sentido são diferentes, mas do ponto de vista de cardinalidade são todos iguais. Professor. E neste momento vocês, enfim, estão a sentar. Essa coisa de cardinalidade não serve para nada. No entanto, rapidamente vou mostrar-vos que sim. Diga lá. Isto só acontece porque existe uma bijeção entre conjuntos, é isso? Exatamente. Portanto, eu consigo fazer bijeções entre estes conjuntos. Ok? Entre N e Z, entre Z e Q, entre N e Q. Ok? Têm todos a mesma cardinalidade. Ok? E a ideia, enfim, engenhosa é aquela que eu mostrei naquele quadro com racionais. Está bem? Para justificar isso. Bom, será que isto falha alguma vez? Será que eu consigo arranjar um conjunto infinito que não tem a cardinalidade dos naturais? Parece uma coisa bastante legítima de perguntar. E, de facto, consegue. Os irracionais não têm a mesma cardinalidade dos naturais. E agora vou convencer-vos disso. Para isso me dá jeito de rodar aqui esta coisa. Como é que vamos supor, portanto, o teorema, que chama-se diagonalização de Cantor, teorema, não existe, por assim, não existe uma bijeção de 0,1 sobre n. Ou seja, 0,1, o intervalo fechado 0,1, não tem a mesma cardinalidade dos naturais.
Ou, abreviando isso de outra maneira, 0,1 não é contável, ok? Todos aqueles conjuntos N, Z e Q, eu digo, não é numerável, desculpem. Já digo que é contável, mas não é numerável. N, Z e Q dizem-se numeráveis porque se podem pôr em correspondência objetiva com os naturais. A definição de numerável é isso. Os conjuntos contáveis, que era o que eu comecei por escrever, também estava certo, são os conjuntos que ou são finitos ou são numeráveis. Okay? Portanto, eu tinha dito qual era o primeiro racional, etc. Reparem, portanto, estou a contar também os racionais de alguma forma. Daí a gênese de usar-se essa designação. Como é que os inteiros têm a mesma cardinalidade dos naturais? Conte-os assim: 0, 1, menos 1, 2, menos 2, 3, menos 3, 4, menos 4, ok? E cada vez que digo uma palavra, um número novo, ponha-lhe um índice correspondendo a um natural, ok? Portanto, a bijação é essa. Aliás, generalizando essa ideia, é fácil mostrar coisas como que a união numerável de conjuntos numeráveis ainda é numerável. É um conceito que resiste bem a fazermos coisas como, portanto, unir dois conjuntos numeráveis ainda dá numerável, por aí fora. Professor, peço desculpa tirar esta dúvida que o professor até já disse. Pode definir de novo o que é um conjunto contável? Um conjunto contável é um conjunto finito ou numerável. Finito já tínhamos visto, numerável é um que se pode pôr em correspondência objetiva com os naturais. Okay? Tem a mesma cardinalidade que os naturais. Ok, obrigado. Mas agora, usar estes 2 minutinhos para vos dizer como é que... Não cheguei a fazer nada de sucessões. Como é que eu demonstro que o intervalo de 0,1 não se pode pôr em correspondência objetiva com os naturais? Da seguinte maneira, suponha-se, portanto, a demonstração, suponha-se que havia um primeiro real do intervalo de 0,1, podia-se ordenar. É um argumento por contradição, ok? Digamos que havia alguma maneira de contar os reais no intervalo 0,1 e agora escrevemos cada um dos reais no intervalo 0,1 que aparecem nesta ordenação, por aí fora, da forma de uma dízima, ok? Será finita ou infinita, mas que será qualquer coisa que eu posso escrever assim: 0, x1, 1, x1, 2, x1, 3, x1, 4. Se a dízima for finito, tenho zeros a partir de certa altura, mas não interessa, continuo a designá-los assim. O x2 escrevo como 0, x21, x22, x23, x24, etc. A mesma coisa para o x3, para o x4. Bom, a demonstração consiste em construir um real que está no intervalo 0,1 e que é diferente destes todos. Como? Vamos apagar ali o enunciado. E agora, acho que é a hora, mas isto demora 1 minuto, é o tempo de eu escrever. Dar-vos só a ideia. Da seguinte forma, vou arranjar um real, que eu vou chamar y, com uma dízima 0,y1, y2, y3, e agora vou dar-vos a regra para arranjar os y1, y2, y3, portanto, na dízima. O y1 eu escolho de maneira
eu escolho, dizia eu, escolho y1 de maneira a ser diferente do x1. Ok? O y2 escolho diferente do x22. O y3 escolho diferente do x33. Okay? E por aí fora. Bom, isto garante que o y não está na lista de baixo. Bom, tal e qual como eu indiquei, não propriamente, porque há a possibilidade disto falhar. Mas se a regra for um bocadinho mais sofisticada, yk é igual a, digamos, 2 se xkk for diferente de 2 e 3 se xkk for igual a 2. Se a regra for esta, eu garanto-vos que isto corre bem. Ou seja, eu consigo construir um real por este processo de olhar para a dízima, que não está na lista cá em baixo. Portanto, esta lista era a lista que eu tinha, supondo que havia uma maneira de contar os reais no intervalo 0,1. Portanto, o intervalo 0,1 tem uma cardinalidade que não é a dos naturais. Aliás, o intervalo 0,1, ou os irracionais ou os reais, têm essa propriedade. Okay? Portanto, no sentido de cardinalidade, os números reais têm uma cardinalidade superior. Okay? Portanto, R é um conjunto que não é contável. E por aqui ficamos hoje. Bom fim de semana para vocês. Se alguém tiver perguntas, pergunte. Professor, Muito obrigado. O que é que quer dizer, portanto, o que é que quer dizer numerável? Porque o professor tinha escrito que 0,1... Finito, desculpem, numerável quer dizer que se pode pôr em correspondência com os naturais, correspondência bijetiva com os naturais. Ok? Ou seja, que tem a mesma cardinalidade dos naturais. Obrigado. Contável quer dizer que é finito, com cardinalidade n, ou numerável, com a cardinalidade dos naturais. Está bem? Professor, como é que eu posso garantir que não existe uma maneira de tornar o conjunto dos reais numerável? Desta maneira. Mas como é que eu Supondo posso... que existia uma numeração dos reais, os reais, proposição ao 0,1, ok? Se você pudesse numerar os reais todos, então, também havia de certeza uma numeração do 0,1, do intervalo 0,1. Portanto, aquilo que acabámos de fazer não se Mas como é que eu sei que ainda não descobrimos essa maneira, digamos assim? Devemos estar a fazer da maneira errada. Sabemos por causa disto, por causa deste argumento. Você supõe que existe uma maneira de pôr a correspondência objetiva, os reais no intervalo 0,1, ou noutro intervalo qualquer com o interior não vazio. Fazemos com o 0,1 porque dá jeito para as contas, para poder estabelecer explicitamente esta regra do 2 e do 3. Ok? Portanto, se houvesse maneira de numerar... Sim, é necessariamente assim. Teria que haver um primeiro real, um segundo, um terceiro, etc. Cada um deles com uma certa dízima. Se você escolher um real de acordo com esta regra, consegue provar que esse real é de certeza diferente de todos os x's que eu tinha na numeração. Ok? Porque na késima, no késimo número na dízima, vai ser diferente daquela maneira. E não há possibilidades de repetição. A possibilidade de repetição não é uma picuinhice minha, porque vai acontecer uma coisa que geralmente choca as pessoas, que é, pode haver dois números com dízimas iguais, diferentes, desculpem, que são exatamente iguais. O 0,999999 sempre novos por aí fora, e o 1 são o mesmo número real. Okay?
Portanto, Pois, isso é um bocado esquisito, mas é verdade. mas é verdade, exatamente. Ok? Quando falarmos de séries, que ainda demora um bocado, eu terei uma justificação formal para este tipo de coisas com dízimas, porque 0,999999, o que é 9 décimos, mais 9 centésimas, mais 9 milésimas, mais 9 décimas milésimas. Isso é uma soma de uma série. Ok? E depois veremos como calcular somas dessas séries e vamos descobrir que a soma da série é 1. Okay? Portanto, isso depois será algo que vamos revisitar. Está bem? Portanto, este dado 2,3 é por causa disso. Sim, diga. Uma última dúvida é o porquê da escolha dos valores 2 e 3 para YK adotar. Pode ser 4 e 5, se você quiser. Pode ser qualquer número, então. Não. Diga. Não pode ser 0 e 9. Exato. Ok? Ok. Ok. Portanto, há umas certas verificações que você tem que fazer para acabar isto, que eu não estive aqui a detalhar isso, porque estava apertado de tempo. Só queria que vocês ficassem com a ideia. E da dificuldade que existe. Está bem? Ok. Tudo bem. Então, qual é que seria Diga. a definição de cardinalidade, então? Diz-se dois conjuntos têm a mesma cardinalidade se existir uma bijeção de um no outro. Ok? A definição de cardinalidade é isso. Ok. Só a bijeção, então. Portanto, o que nós vimos é que há duas cardinalidades infinitas, pelo menos, não é? Será que há mais? Bom, mas nós não vamos ver isso. Portanto, demos exemplos de dois tipos de cardinalidade de conjuntos infinitos. Uma, a dos naturais, dizemos que são os conjuntos numeráveis, e a cardinalidade, que é conhecida por cardinalidade do contínuo, dos reais. Okay? É possível construir outras cardinalidades superiores, digamos assim. Okay? Mas usando funções, ok? Por exemplo. Mas não nos vamos preocupar com isso. Depois prova-se também, consegue-se fazer um exemplo em que depois também se faz uma ideia que tem algo a ver com esta para mostrar que a cardinalidade é diferente dos reais. Okay? Portanto, esta coisa continua por aí fora. Nós só fizemos um cheirinho disto. Este tipo de argumentação será interessante em cálculo 2, quando estudarmos um bocadinho melhor o que é que se passa com a integração e que funções é que são integráveis. Okay? As coisas vão ter uma certa relação com algo bastante mais concreto. Bem? Mas há uma coisa? Professor, há alguma cardinalidade máxima ou pode-se continuar a aumentar sempre? Pode-se continuar a aumentar. Ok. Há uma coisa? Então vamos acabar. Sim, outra dúvida. Por exemplo, se quiséssemos comparar os números reais com os complexos, daria para a cardinalidade dos dois conjuntos? Era a mesma. É a mesma. É a mesma? Sim. Ok. Portanto, os complexos não passam de pares de reais, não é? De maneira que vai ter a mesma cardinalidade que os reais. Ok? Enfim, pense nisso um bocadinho, convença-se que o que eu acabei de dizer é verdade. Não é óbvio. É um bocadinho estranho. Está bem, mas funciona. Mas há uma coisa. Bom, então desta vez é que eu encerro mesmo a sessão e vamos para fim de semana. Até a próxima.